Betel. Betel tem abençoado muitas famílias, muitos pacientes, muitas pessoas necessitadas neste período de pandemia. E agora, queridos, nós temos mais uma oportunidade de abençoar pacientes, pessoas necessitadas de doação de sangue. Devido à pandemia, diminuíram o número de pessoas doadoras de sangue. Então, nós estamos pedindo para que Betel possa nos abençoar. Mas com essa ação de doação de sangue. Então nós vamos passar aí todas as informações para que possamos também ajudar esses que tanto precisam de sangue nos hospitais. Tá bom, queridos? E vai ser bênção nós estarmos engajados nessa mais esta ação abençoadora. Deus nos abençoe. Amém. Bate-papo e oração Betel. Novos dias e horários. Neste fim de ano, dê mais sabor à vida de pessoas em situação de rua. Presenteie sua família e amigos com um panetone cheio de propósitos e ajude a transformar vidas. Faça já o seu pedido. Uma das datas mais esperadas do ano de 2020, o retorno às atividades presenciais da Igreja Batista Betel. O reinício das nossas celebrações, dos nossos cultos, que acontecerão uma vez ao dia, no horário das 10h15 da manhã. No início, nós ofereceremos 100 vagas e, portanto, você deverá se inscrever antes. Deverá entrar no nosso site ou então clicar no link que será enviado pelos grupos de WhatsApp e também estará nas redes sociais. Através desse endereço, você se inscreverá para o culto. Se você faz parte do grupo de risco, essa inscrição não acontecerá. Por quê? Porque nós ainda estamos preservando você que tem mais de 60 anos de idade ou você que tem algum problema de saúde, quem sabe você esteja aí experimentando até alguma enfermidade desses últimos meses. Então, se você faz parte do grupo de risco, por enquanto, participará da nossa celebração online, do nosso culto pela internet. Nós não ofereceremos salas ou atividades para as crianças. As crianças também não devem vir, porque não teremos infraestrutura para recebê-las. Traga o seu álcool gel, você deverá usar máscara o tempo inteiro. Se você no dia ou nos dias anteriores apresentar febre, não venha. Você também terá a sua temperatura medida à entrada do nosso templo. Preparamos toda uma infraestrutura, bancos separados, locais para a família e também bancos individuais. Você não deve parar para conversar com pessoas, seja na entrada ou na saída, porque isso pode causar aglomerações e o risco ainda é grande aqui na cidade de São Paulo. Ou seja, nós temos algumas regras que garantirão um retorno tranquilo. E é isso que nós queremos, que você retorne seguro, tranquilo e, mais uma vez eu peço, se você faz parte do grupo de risco, seja por enfermidade ou seja por idade, aguarde mais um pouquinho. Tenha um pouquinho mais de paciência. Nós queremos muito ter você com a gente, mas esse
ainda não é o tempo. Devo te alertar também que você deve trazer água de casa, porque os nossos bebedouros estarão desativados e o uso dos banheiros será para casos de emergência. O nosso culto terá uma duração menor e nesse retorno nós também faremos todos os testes necessários para ajustar um tempo novo a uma celebração de louvor e adoração a Deus. Então, nos próximos dias, prepare-se para se inscrever nas primeiras 100 vagas para o nosso culto presencial. Um forte abraço, que Deus abençoe sua vida e eu aguardo você. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Boa noite, sejam todos bem-vindos a Betel, a casa de Deus. E se é casa de Deus, estamos todos em casa, você está em casa, eu estou em casa e mesmo assim permanecemos Betel. Seja bem-vindo à sua casa, seja bem-vinda e bem-vindo a esse espaço comunitário do exercício da fé, da comunhão cristã. Em tempos pandêmicos, Deus nos abençoou com a possibilidade de podermos nos encontrar aqui, de cultuarmos juntos. Você aí, eu aqui, cada um em seu lar e ao mesmo tempo vivendo em um corpo só. Acalma o coração, chama o Senhor Jesus para acalmar teu coração nesse momento e que o Santo Espírito de Deus te conduza nesse momento onde você renderá culto a Deus, onde todos nós renderemos culto a Deus, cultuaremos o Santo, 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 o único digno de toda a honra, toda a glória e louvor.
Amém. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. ao som da sua voz, O universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande e mesmo sendo pó, tudo que há em mim confessarei. céus e terra, Céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. todo joelho dobrará, Ao ouvir teu nome, teu santo nome. você confessará. Louvado Seja o teu nome, teu santo nome. todo ser que Vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. som da sua voz, o universo Se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, tudo que há em mim confessarei. céus e terra, Céus e terra passarão, mas o teu nome todo joelho dobrará, ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todos se confessarão. Louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará. Louvado seja o teu nome, teu santo nome. Confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. e mesmo sendo pó, Com tudo que há em mim confessarei. céus e terra, Que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. todo joelho dobrará ao ouvir teu Nome, teu santo nome. todo ser confessará. Louvado seja o teu nome, teu santo nome.
Esse é o momento de dedicação de dízimos e ofertas. Esse é o momento que separamos para juntos, aqui, dedicarmos nossas ofertas ao Senhor. A conta está aqui embaixo, o QR Code está aqui do lado. Sinta-se à vontade para oferecer ao Senhor aquilo que o Senhor tem colocado em teu coração. Nossa igreja acredita em corações generosos e acreditamos na generosidade dos membros da nossa comunidade de fé, que conhecem a nossa realidade, que militam conosco na propagação do Evangelho. Ele continua Sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua. continua sendo bom. Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu, e aí chegar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. 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 Ele continua sendo bom. Nos dias de dores, nos dias de lamento, continua sendo Deus. Continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom.
Senhor, meu Pai, meu Deus, nós te somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te somos gratos, Pai, pelo Deus que Tu és. Nós te somos gratos por permitir que nós participemos dessa obra contigo. Te somos gratos, Senhor, pelo cuidado com os nossos irmãos. Te somos gratos, Senhor, pelo mantimento. Te somos gratos pela oportunidade, Pai, de podermos levar a outros, Pai, mantimento em um período de escassez. Deus, muito obrigado pelo coração generoso da nossa comunidade de fé. Ao mesmo tempo, Pai, te pedimos que não deixe faltar o pão na mesa de nenhum dos teus filhos. E, Senhor, te pedimos que nos ajude nessa empreitada de não deixar faltar o pão na mesa de ninguém da nossa comunidade de fé ou que se relacione com a nossa comunidade de fé, a Igreja Batista Betel. Pai, confiamos na Tua mão e no Teu poder. Te somos gratos por isso, porque sabemos que Tua mão e o Teu poder não falham. Em nome de Jesus, te agradecemos, hoje, sempre e eternamente, pois Tu és santo. Amém. Graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã, graça e paz da parte de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. A gente vai fazer uma leitura que é uma leitura bem famosa, uma história muito famosa, que você provavelmente ouviu na infância e provavelmente conta para os seus filhos. A história de Davi e Golias. O grande lance dessas histórias e que a gente conta para as crianças e que a gente ouve quando é criança é que muitas vezes a gente não revisita na maturidade. Eu queria revisitar esse texto com você. Antes da leitura, eu queria te incluir nesse cenário. Israel está vivendo mais um dia comum de Israel, ou seja, um dia de guerra. Eles estão ali em guerra contra os filisteus, eles estão no vale de Elá. E durante mais de 40 dias eles estão ali naquela tensão de guerra e se apresenta a eles um gigante chamado Golias. E o texto descreve a altura desse gigante em centímetros, o peso da sua lança, o peso do seu escudo, a roupa que ele está vestindo, o material que constitui a sua armadura. A Bíblia descreve isso, eles descrevem cada detalhe de Golias e Golias os desafia a lutar. E o grito de Golias é: mandem um homem, apresentem aqui um homem para o campo de batalha. E o texto bíblico de 1 Samuel 17 diz que isso deixou Saul, o rei, e o povo desanimado. Nesse cenário de guerra, nesse cenário de tensão, entra aqui um menino, um moleque, que é o Davi. E é a partir desse trecho, onde fala de Davi, que eu queria ler com você. O trecho, a partir do versículo 12, diz: Davi era filho de um efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé. Ele tinha 8 filhos, e nos dias de Saul, esse homem já era velho e avançado em idade entre os demais. Versículo 17. Jessé disse a seu filho Davi: pega para teus irmãos uma efa deste grão tostado e estes 10 pães e corre a levá-los para teus irmãos no acampamento. Leva também esses 10 queijos ao chefe da unidade deles, vê como teus irmãos estão passando e traze notícias deles. Versículo 24. Quando todos os soldados israelitas viam aquele guerreiro, fugiam dele apavorados. Versículo 26. Então Davi falou aos homens que se achavam perto dele: qual será a recompensa para quem matar esse filisteu e salvar a honra de Israel?
Pois quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Versículo 31. Então, depois de ouvirem o que Davi tinha dito, contaram a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não deixes que ninguém se desanime por causa dele. Teu servo lutará contra esse filisteu. Porém, Saul disse a Davi: tu não poderás lutar contra esse filisteu, pois ainda é moço. E ele é guerreiro experiente, desde a mocidade. Então Davi disse a Saul: teu servo cuidava das ovelhas de seu pai, e sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu o perseguia e o matava, e arrancava-lhe da boca o cordeiro. Quando ele tentava me atacar, eu o segurava pela barba e o feria até matá-lo. O teu servo matava tanto o leão como o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles. Ele afrontou os exércitos dos Deus vivos. E Davi disse mais: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, o Senhor seja contigo. Saul colocou sua própria armadura em Davi, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu com uma couraça. Davi pôs a espada sobre a armadura e tentou andar, mas não estava acostumado com aquilo. Então disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. E Davi o tirou. Então pegou o seu cajado, escolheu 5 pedras lisas de um riacho e as colocou na bolsa, no alforje de pastor que carregava. E aproximou-se do filisteu com a funda na mão. O filisteu também vinha, se aproximando de Davi, com o seu escudeiro à frente. Quando olhou e viu Davi, jovem, ruivo e de boa aparência, o filisteu desprezou. E disse a Davi: por acaso eu sou algum cachorro para que venhas contra mim com pedras e pau? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. E disse mais a Davi: vem atacar-me, e entregarei teu corpo às aves do céu e aos animais selvagens. Mas Davi lhe respondeu: tu vens me atacar com espada, lança e escudo, mas eu vou te atacar em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, eu te ferirei e cortarei a tua cabeça, e hoje entregarei os cadáveres dos soldados filisteus às aves do céu e aos animais selvagens, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel, e para que todos que aqui se ajuntaram saibam que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, pois a batalha é do Senhor, e Ele vos entregará em nossas mãos. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado pela tua história e muito obrigado por nos permitir fazer parte dessa missão que é tua de redenção da humanidade e de entrar na tua história. Em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito nos encha com o teu poder, nos encha com o teu amor, nos traga lucidez e que mantenha em nossas mentes apenas o que vier do Senhor, apenas o que for palavra do Senhor e não meras palavras de um jovem pregador. Em nome de Jesus eu te agradeço, confiantes de que o Senhor está conosco aqui, agora e eternamente. Amém. Essa história ela é muito interessante. Ela é interessante porque, de fato, a gente ouviu ela N vezes. A gente perdeu as contas de quantas vezes a gente ouviu falar sobre o jovem Davi e aquela épica batalha contra o gigante Golias. A Manuela, semanas atrás, o MEC, o Ministério Estação Crescer da nossa igreja, tratou desse assunto novamente, sobre Davi, Golias. As crianças fizeram artes maravilhosas, derrubando Golias com uma pedrinha, e muito interessante, educativo, pedagógico. O problema é que muitas vezes a gente escuta essas histórias na infância, isso nos molda, e a gente, quando cresce, não olha mais para essas histórias como histórias que devem ser revisitadas à luz do nosso Senhor Deus. Histórias que devem ser vistas como histórias que contam quem é o nosso Deus e quem nós somos. Histórias que falam mais sobre nós do que nós mesmos, às vezes, consideramos que fale. Está aqui o povo de Israel.
eles estão no vale, prontos para guerrear. 40 dias, uma verdadeira quarentena de terror. Então o Vale de Elá, ele poderia até ser mudado aqui, não precisava mais ser chamado Vale de Elá, poderia ser chamado Vale da Vergonha. Por que Vale da Vergonha? Porque durante todo esse período, um cara gigantesco chega diante do exército de Israel e grita: me manda um homem, me manda um homem. Manda um homem para guerrear comigo. Só um homem, não tem homem? Manda um homem. E essa galera fica aterrorizada. Como o texto aqui descreve, o cara era gigante, o cara tinha uma armadura absurda, super moderna para aquela época, afinal ele era filisteu, e o arsenal bélico dos filisteus era o mais moderno daquela época, diante de Israel, principalmente. Israel nunca foi uma ameaça bélica naquele período. Pois bem, nessa história, chega Davi, um menino que outrora havia sido ungido rei, um pastor de ovelhas. E diante desse cenário, o pai dele manda ele entregar marmitas para os seus irmãos na guerra. Ele era caçula, um adolescente. Ele sai de casa, um pastor de ovelhas que era, com seu alforje, levando as marmitas, leva as marmitas, desce para cumprir a ordem do pai, que diz que quer informações sobre os filhos, e ele vai lá e buscar essas informações sobre seus irmãos. Chegando lá, como você viu no texto, ele se depara com aquela triste realidade onde se apresenta o grande gigante que desafia o povo de Deus, o exército de Deus, e ele presencia o desespero do exército. Ele vê. E isso é perceptível até mesmo pela resposta que o irmão dele dá quando vê que ele está ali fazendo a sondagem ali. O irmão dele olha para ele e diz assim: cara, o que você quer aqui? Você não tem mais o que fazer? Você não tinha o que fazer? Você não tinha lá as ovelhas para cuidar? Eu sei teu coração, eu sei o que você está fazendo aqui. E o Davi falou: o que eu fiz agora? Diante disso, Davi começa mostrando para essa galera que a visão que ele tem é uma visão diferente das demais pessoas. Domingo passado a gente conversou sobre como, para Deus, pessoas diferenciadas não são autoridades, pessoas diferenciadas são pessoas de fé. Davi é um jovem pastor. Se você prestar atenção na história, os caras tinham feito uma verdadeira monografia sobre o Golias. Golias estava lá do outro lado, mas eles sabiam a altura do cara em centímetros, quanto pesava a lança. Eles ficaram ali refletindo sobre todo o problema que Golias significava, a ameaça que ele era. Davi vem e vê uma coisa que parece que ninguém viu. E era uma coisa que para Davi mudava todo o cenário, toda a história. A pergunta de Davi é: quem é esse incircunciso, quem ele pensa que é, para afrontar o Deus vivo? E Davi resolve que vai guerrear contra esse cara. Na falta de homens que apresentem a esse incircunciso o Deus vivo, o menino vai apresentar. O menino vai e se apresenta para a guerra. E é muito interessante porque quando ele se apresenta para a guerra, ele chega também já como conselheiro. E ele chega para Saul e diz: não deixes que ninguém se desanime por causa dele. Teu servo lutará contra esse filisteu. Porém, Saul disse a Davi: tu não poderás lutar contra esse filisteu, pois ainda és moço, e ele é guerreiro experiente desde a mocidade. Você é uma criança. Você não está preparado para isso. Você não tem tamanho nem idade para isso. Olha a história daquele cara. Ele é guerreiro desde criança. Olha a armadura daquele cara. Saul, se você conhece a história, era o homem mais alto de Israel.
E o homem mais alto, depois de Saul, batia no ombro de Saul. E ele está olhando para Davi e dizendo, você é um menino. Nem mesmo o rei Saul, o grande, alto, forte, escolhido pela aparência, enfrenta Golias. E está aqui desanimado. E ainda, talvez por força do desânimo, não consegue expressar uma outra coisa que não sejam palavras desanimadoras para o menino. Mas Davi disse a Saul, teu servo cuidava das ovelhas de seu pai. E é muito engraçado porque aqui Davi faz o que todo bom adolescente impetuoso faz. O que Davi faz? Davi fala assim, peraí, você tá achando que tá falando com quem também? Você não conhece meu Insta, você não viu meu feed, você tem visto meus stories? Você não tem visto meus stories. Vou te contar, ó, teu servo aqui estava lá no campo, pastoreando as ovelhas, entendeu? E aí veio um urso e teu servo matou. E mais, matei um leão também. Matei um leão, entendeu? Você não sabe com quem você está falando também. Então, não me desanima, porque teu servo aqui já matou um urso e um leão. E é engraçado como é que ele coloca essa situação, porque ele fala assim, eu o perseguia e o matava e arrancava-lhe da boca o cordeiro. Quando ele tentava me atacar, eu o segurava pela barba e eu feria até matá-lo. O teu servo matava tanto o leão como o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles. Ele afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi disse mais. Não parou por aí. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão desse filisteu. E por que ele diz isso? Porque quando Davi vê o que ninguém vê até aquele momento, Davi vê um cara incircunciso. E quando ele diz isso, o que ele está dizendo? Não existe promessa para esse cara aí. É um incircunciso. E é louco, porque desafia a Deus. Desafia a Deus. Diante disso, Saul olha para ele e fala, vai, o Senhor é contigo. Mas fala isso como quem diz assim, não tenho o que fazer. Se é tu, vai tu mesmo. Porque o que ele faz depois? Saul colocou sua própria armadura em Davi. Ele coloca sua própria armadura em Davi como diz assim, peraí, das vergonhas a menor possível. Então, pelo menos, não é guerreiro, não tem cara de guerreiro, não tem tamanho de guerreiro, não tem jeito de guerreiro, mas pelo menos uma armadura de guerreiro vai ter, e vai ter a melhor que a gente tem, porque a melhor que a gente tem é a minha, eu sou o rei, então eu vou colocar minha própria armadura em você. Isso nos ensina algumas coisas também, porque Davi, diante do peso daquela armadura, daquelas vestes que não eram dele, disse, olha, eu não consigo andar. Essa armadura aqui não é para mim. É boa, é top, é do rei, mas não é para mim. Isso aqui mais me atrapalha do que me ajuda. Diante disso, eu queria que você refletisse, tendo a possibilidade mesmo do livre pensar. Quantas vezes nós queremos vestir a armadura dos outros porque achamos que com a armadura dos outros a gente conseguirá alcançar o que a gente quer? Quantas vezes a gente acha que tendo a vida do outro, a casa do outro, as posses do outro, a gente conseguirá se movimentar melhor na vida? Livremente. Se você conhece a história do Davi, você vai lembrar de uma coisa. O Davi ele é ungido como pastor. Ele é pastor. O Davi se apresenta nessa guerra aqui, posteriormente, como um pastor de ovelhas. O relacionamento de Davi com os salmos. Nos salmos ele se apresenta como pastor, e o exemplo que ele dá nos salmos é um exemplo de pastoreio. Não é à toa que o salmo mais conhecido é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. As vestes que revestem Davi são vestes pastorais.
quando se tenta colocar em Davi e forjar em Davi algo que ele não é, além do pastor que ele é, e foi chamado por ser o pastor que é, não funciona. A coisa não anda. E se você lembrar bem, quando Davi cai com Betseba, ele cai porque as vestes que ele está usando não são vestes pastorais, são vestes de um rei que usa seu poder até para tirar a vida do amigo. E se você lembrar, quando é que ele se reaproxima de Deus? Quando o profeta vem e conta para ele uma história de quem? Uma história de pastoreio. Não tente vestir uma armadura que não é sua e não permita que te vista uma armadura que não é sua. Quando Deus te chama e te unge com outras vestes, com vestes que são para você. O texto continua e é muito engraçado, porque Davi pôs a espada sobre a armadura e tentando andar, mas não estava acostumado com aquilo e disse, olha, eu não consigo andar com isso, eu não estou acostumado. E aí Davi tirou. Eu imagino o Saul nesse momento, se a vergonha era grande como era, agora piorou. Então pegou o seu cajado de pastor, escolheu 5 pedras lisas de um riacho, e as colocou na bolsa, nos alforjes de pastor que carregava. E aproximou-se do filisteu com uma funda na mão. Aqui é muito interessante porque muitas vezes a gente ouve muitas pregações que falam dessas 5 pedrinhas e aí elas falam, uma é a pedra do profeta, a outra a pedra do pastor, a pedra do mestre, a pedra de não sei o quê. E aqui Davi não parece nem um pingo está tratando dessas pedras assim. Parece que o que Davi está fazendo de fato é o seguinte, olha, essa armadura não é para mim, não é assim que eu luto, não foi assim que eu matei o leão, não foi assim que eu matei o urso, peraí, qual é a distância do vale até esse cara chegar a mim? Então é uma pedra, 2, 3, 4, 5 pedras, até chegar perto, vai na pedrada. Enquanto ele estiver andando, vai na pedrada, porque o que eu sei fazer é dar pedrada. E tem mais, nem que seja engasgado comigo hoje esse gigante, vai saber quem é Deus. Nem que seja a última coisa que ele conheça na vida. Mas ele vai conhecer Deus. E o texto continua. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, com o escudeiro à sua frente. Quando olhou e viu Davi jovem, ruivo e de boa aparência, o filisteu desprezou. O texto bíblico nos ensina, em carta enviada aos jovens, jovens, eu vos escrevo porque vocês são fortes e já vencestes o maligno. Vocês vencem nesse mundo. Vencer o maligno, vencer esse mundo é coisa de quem tem fé. Quem tem fé? E fé não está ligado à experiência, competência ou técnica. Até porque quem tem experiência, competência e técnica muitas vezes não se movimenta por fé. É característica daquele que não tem experiência, competência, técnica. Se movimentar única e exclusivamente por fé. Davi se movimenta antes de tudo por fé. E fazendo a única coisa que sabia fazer. Dar pedrada. É assim que Davi vai. É assim que ele enfrenta. É assim que ele se coloca diante do Golias. E é muito engraçado porque o Golias o despreza e disse a Davi, por acaso eu sou algum cachorro para que venhas contra mim com pedaços de pau? E aí o filisteu, que desafia Deus, amaldiçoa Davi pelos seus deuses. Davi, como bom israelita que é, assim como nós, como bons cristãos que somos, sabemos que deuses não existem. Deuses não existem. Existe Deus. E aí, Davi lhe respondeu, tu vens me atacar com espada, lança e escudo, mas eu vou te atacar em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem
você tem afrontado? E isso é muito forte, isso é muito interessante, porque Davi está indo, mas ele não está confiando nas suas próprias forças. Davi está indo porque ele sabe a loucura que o Golias fez em afrontar Deus. Davi é um menino de Deus. Davi se movimenta por Deus. Ele se coloca na linha de frente, confiando nos seguintes pontos. Esse cara é um incircunciso. Esse cara afronta Deus. Passou tempo desafiando os homens do exército de Deus. E na falta de um homem que representasse Deus nessa guerra, fui eu, menino. E vou. Porque quem vai fazer isso tudo acontecer não sou eu. É Deus. E eu vou como pastor que sou, não como um guerreiro. Bem, o restante da história você conhece. O restante da história você conhece. E o que é engraçado nessa história é o seguinte: quem foi criado como guerreiro, quem tinha força de guerreiro, técnica de guerreiro, tamanho de guerreiro, história de guerreiro, foi humilhado diante de um menino, diante de uma criança. Quem vestia a armadura do poder foi humilhado diante de alguém que não saiu de casa para guerrear, diante de alguém que saiu de casa para entregar marmita. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que você está vivendo, mas se você olhar para essa história é a história de um menino que saiu de casa para entregar marmita. E se deparou com um problema. E se aquele problema estava no seu caminho, e aquele problema era um problema que era pauta de Deus, era a pauta dele. Então ele se envolve. Seja qual for a função que você está exercendo hoje, minha irmã, meu irmão, não deixe que ninguém te desanime diante dos gigantes. Que ninguém diga, você é pequeno demais, você é jovem demais, olha o tamanho do cara. Fizeram uma monografia à distância sobre o Golias. Centímetro por centímetro. Material por material da armadura. Estavam vendo só a aparência. Mas desde o começo, Jesus já tinha dito, expresso na figura do Deus que é, no Antigo Testamento, eu não olho a aparência, eu olho o coração. É um menino. Não deixa ninguém dizer que você não vai dar certo, você não vai conseguir, porque o gigante é grande e você é uma criança. Se essa guerra for do Senhor, a vitória é nossa. A vitória é nossa. Davi vai. E é muito engraçado, porque eu e você, a gente conta essa história sobre a batalha do menino pequenininho contra o gigantão. Mas Davi nunca olhou para essa história como uma batalha entre Davi e Golias. Golias, por se achar grande, pensou que era maior. Isso também serve para você, que acha que a vida é por suas próprias forças e por seu poderio. Você pode até ser grande, mas você não é maior. Porque não existe ninguém maior do que o nosso Deus. Davi olha para essa história e ele não vê a história de eu, Davizinho, que matei o Golias. Olha como é que Davi olha para essa história. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos e eu te
ferirei e cortarei a tua cabeça, e hoje entregarei os cadáveres dos soldados filisteus às aves do céu e aos animais selvagens, para que toda a terra saiba que há um Davi, um menino Não. Não. Para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. Para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. E para que todos aqui se ajuntaram saibam que o Senhor salva, não com espada nem com lança, pois a batalha é do Senhor, e Ele vos entregará em nossas mãos. Davi tem consciência de que não é pelas suas próprias forças. Davi tem consciência de que essa história não é dele. Essa história é de Deus. O discípulo de Jesus não olha para a história como a sua história pessoal. O discípulo de Jesus olha para a sua história como uma história que, antes de tudo, é a história de Deus. A história do discípulo de Jesus é a história do Senhor Jesus. O discípulo de Jesus considera a história de Jesus a sua história. O discípulo de Jesus considera a sua história a história de Jesus. É o que Paulo fala. Fariseu de fariseus, doutor, eu, zeloso da fé. Mas tudo isso eu considero esterco. Por que eu quero que contem sobre mim? Que estive morto e ressuscitei. Paulo não morreu e ressuscitou. Paulo está falando que quer que quando lembrem da história dele, lembrem da história de Jesus. Davi, quando fala com Golias aqui, não fala sobre si, fala sobre a história de Deus. Meu irmão, minha irmã, saiu de casa para entregar marmita como o Davi. Lembre-se, seu trajeto não é a história sua, é a história de Deus. E todo gigante que você encontrar nesse caminho, se a sua história é história de Deus, todo gigante será derrotado, não na sua força, mas na força do Senhor. Eles virão contra nós com espadas e lanças, mas nós iremos contra eles na força da mão do nosso Deus. A nossa história é a história de Deus, do Deus de Israel, do Deus que quebra paradigmas, que não se norteia por aparência. A nossa história é a história de Jesus de Nazaré, de Deus, que enquanto todos os homens na terra, como já disse Chesterton, todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus. Só Deus quis ser menino. Essa é a história do nosso Deus. De um Deus que envergonha aqueles que zombam dele. De um Deus que nos inclui na sua história. Eu queria orar com você. Senhor Deus e Pai, eu não sei até quem essa história chegou, mas eu sei que se chegou, o Senhor chegou. Porque essa história é tua. Essa história sempre foi tua. Senhor, então chega no coração daquele que nesse momento tem se achado pequeno diante desses gigantes. Chega no coração daquele que encara que precisa vestir a armadura de outra pessoa para ser feliz e para viver no teu reino. Chega no coração daquele que zomba do Senhor. Chega no coração de todo aquele, Pai, que não entende essa história como história tua e não se entrega em devoção ao Senhor. Senhor, que todos os meus irmãos que escutaram essa história olhem para a sua própria história e reconheçam que na história
O Senhor é Deus que conserta a gente e conserta a história da gente, porque nos coloca na tua história. Que antes de nós vá o Senhor, que nós nos movimentemos pela tua força e pela tua graça, que o nosso coração se encha de fé e que a gente vá à guerra com o que a gente tem na mão. Que a gente entenda a nossa comunidade, Igreja Batista Betel, uma comunidade de ovelhas, sim, mas uma comunidade de sacerdotes e profetas, que diante do gigante do mal que assola a paz do povo, se intrometa na história e tome a frente. Que diante de nenhum dos nossos irmãos, diante do grito do inimigo que convoca por algum representante de Deus, que nós não fiquemos desanimados, mas que nós possamos dizer: estamos aqui, porque essa história é a história de Deus e ninguém desafia o nosso Deus. Estou aqui, Senhor, a história é tua, faz de nós instrumentos teus. Em nome de Jesus, nos encha de força, de fé, de coragem. Não nos deixe desanimar com a aparência do mal, porque temos um Deus que sempre disse: vocês veem a aparência, mas não é isso que eu vejo. Deus, muito obrigado por tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Até que ele venha, Até que ele venha, Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, Jesus. até que ele venha, ele é a razão que me faz continuar. Graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar o teu grande amor. Que podemos ser na vida de alguém, depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem fará? Me envolver, me entregar E dizer ao mundo que Jesus voltará. até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar o teu grande amor. Que podemos ser na vida de alguém, depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver,
Esse é o momento de considerações finais e eu queria te lembrar algumas coisas e te dizer outras coisas. A primeira coisa que eu queria te lembrar é sobre a nossa visão. A nossa visão é conectar as pessoas a Jesus Cristo e umas às outras através do relacionamento discipulador e pequenos grupos multiplicadores. A nossa visão é essa: conectar as pessoas a Jesus Cristo e umas às outras através de relacionamentos discipuladores e pequenos grupos multiplicadores. O motivo da oração essa semana é que cada membro da Igreja Batista Betel seja um discípulo de Jesus Cristo. Com isso, quero ler um versículo. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. João 15, versículo 8. E o desafio dessa semana é que você ore com mais um desses nomes aí que está no seu cartãozinho. Que você ore com mais uma pessoa dessas aí que você colocou no seu cartãozinho de oração. Que Deus em Cristo te abençoe e que você tenha uma semana maravilhosa, enfrentando os gigantes, vencendo na força do Senhor, como representante de Deus nessa terra, um ministro do Evangelho, discipulador. Deus te abençoe.